A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 144º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de concluir o livro de Neemias e gostaria de falar dos 3 últimos capítulos, capítulos 11, 12 e capítulo 13. O contexto desses capítulos é um contexto bem específico. A gente vê uma grande lista de nomes de moradores que foram para Jerusalém. Por que foi importante relatar quem foi para Jerusalém? Porque lá em Jerusalém, nesse momento, era uma cidade muito grande, toda murada e com poucos moradores. As pessoas moravam em Judá, só que em Judá são várias cidades. Na cidade de Jerusalém, onde estava o templo, as pessoas, por incrível que pareça, não queriam morar. Por isso foram morar lá sacerdotes, foram morar em Jerusalém os funcionários do templo, foram morar em Jerusalém as pessoas voluntárias, inclusive quem gostaria de ir morar em Jerusalém, ele era aplaudido, ele era louvado. E, além disso, foi feito um sorteio de 10 pessoas, o próprio povo sorteou uma família para morar lá em Jerusalém. Então, é feito aí uma lista enorme e é interessante que quem quis morar em Jerusalém acabou tendo seu nome citado no livro da vida, né? Eu acho bem interessante isso. Além disso, a gente percebe aqui que Neemias ele vai restaurar 2 áreas de extrema importância. Ele vai restaurar a lei que foi dita segundo Moisés e também vai restaurar o louvor que foi feito segundo Davi. Olha o que diz aqui no capítulo anterior, no capítulo 10, no versículo 29, fala assim: firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, conviveram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus. Esse foi a promessa que eles fizeram, né? Eles firmaram essa aliança, que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Então, esse foi a restauração que Neemias trouxe, que todos andariam na lei de Deus, segundo foi escrito por Moisés. E no capítulo 12, agora no capítulo 12, no versículo 24, é dito assim: foram, pois, olha só que interessante, chefe dos levitas, Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadimel, os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus. Então, eles foram separados, essa turma aqui, para dar graças a Deus, segundo o louvor que Davi havia restaurado. Gente, isso aqui é interessante. É a restauração da lei e a restauração do louvor. Por isso que ele vai restaurar vários sacrifícios, né, de Moisés, que foi escrito por Moisés, e o louvor segundo Davi. E aí você vai ver depois os dízimos sendo dados para os músicos, para os sacerdotes, porque Neemias quer deixar tudo organizado. Neemias, só para você entender, ele é uma autoridade civil, ele é governador de Jerusalém, só que ele ainda trabalha para Artaxerxes, né? É rei da Pérsia, tá certo? Então, ele está em Jerusalém, mas daqui a pouco ele vai voltar lá para o rei Artaxerxes. Gente, no capítulo 12, eu notei uma coisa aqui muito interessante. A restauração dos muros de Jerusalém foi uma coisa tão forte que, assim que eles restauraram,
eles subiram no monte e uma turma deu uma volta por um lado junto com Esdras, que é à frente, a outra turma deu mais uma volta por outro lado junto com Neemias. E aí eles vão se encontrar onde? Eles vão se encontrar na frente do templo. E foi uma alegria, foi um júbilo tão grande que a Bíblia diz que de longe se ouvia os cânticos de júbilo. Olha o que diz aqui no capítulo 12, no versículo 43, a respeito desse encontro dessas duas turmas. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrou com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia de longe. É uma festa assim, muito espetacular, né? Eu acho muito legal essas restaurações. E aí sim, depois disso, Neemias vai voltar para a Pérsia, porque ele havia dito ao rei que ia para Jerusalém, só que voltaria. Ele passa um tempo na Pérsia e volta para Jerusalém. Ele tinha deixado em Jerusalém tudo organizado, tudo certinho. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra um grande problema. Lembra de Tobias? Tobias, junto com Sambalate, eram os inimigos o tempo todo de Israel. E aí, o Sambalate, ele era inimigo do povo de Deus. Só que o sacerdote Joiada, ele tinha um filho, e esse filho, ele era Tobias era o genro desse cidadão, ou não, ao contrário. Esse cidadão, filho de Joiada, era genro de Tobias, havia se casado com a filha de Tobias. E com essa ligação praticamente política, Tobias ele tinha um espaço dentro do templo. O cara queria destruir o templo na construção do templo, quando Esdras estava querendo construir o templo. Aí Neemias vai lá, sai, quando volta, quem está lá? O inimigo do povo de Deus dentro do templo. Gente, é interessante a gente perceber o seguinte: a autoridade civil, ele tem o poder. A autoridade religiosa, ele não tem o poder de retirar ninguém. Isso acontece de uma forma muito clara aqui, porque quando eles estão em crise, o que Esdras faz? Esdras é o líder religioso. Ele arranca sua barba, a própria barba, ele se humilha e isso acaba influenciando as outras pessoas. No caso de Neemias, não. Neemias fala assim: quando eu cheguei e vi Tobias, eu fiquei muito bravo. Ele fala assim: eu espanquei os responsáveis, eu arranquei a barba deles, né? Não foi a barba do próprio governador Neemias. Mas ele fala que aqui no capítulo 13, no versículo 25, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. No capítulo 13, aqui no versículo 25, fala assim: contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei e os amaldiçoei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas para os nossos filhos, nem para vós mesmos. Então, fala assim, porque foi por causa disso, dessas mulheres, que Salomão cometeu o pecado e tal. Mas o que é interessante é que Neemias vai lá e espanca alguns, arranca a barba de outro, amaldiçoa o outro, e aí resolve a situação. E para encerrar, uma das grandes reformas de Neemias é que ele pega todo mundo, toda essa turma que cometeu mais um pecado, que casou errado. Novamente, a primeira vez foi Esdras, né? Agora Neemias vai mandar todo mundo embora, desfaz esse casamento porque não é da vontade de Deus. E ele encerra aqui o livro dele falando: lembra-te de mim, Deus, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem, sempre pedindo para que Deus se lembrasse dele.
Gente, isso aqui é muito especial. Isso é um relacionamento que ele tem com Deus, né? Com o próprio Deus. Muito legal isso. Amanhã começaremos o livro de Esther. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.